Fala pessoal, tudo bem? Vitor Faz aqui, GP0 comigo hoje. Um período ainda, claro, sem corrida, sem muita coisa acontecendo no esporte a motor, mas um período ainda de muitas ideias e muitas reflexões a respeito de como levar adiante a temporada 2020 da Fórmula 1, mas de certa forma também do esporte a motor como um todo. Uma das alternativas que surgiu nesses últimos tempos, que começou a ser falada com mais a sério, digamos assim, pelo Ross Brown, pela própria Fórmula 1, então, é a possibilidade de realizar corridas com portões fechados, grandes prêmios com portões fechados, que aí levaria a temporada adiante, mas sem colocar o público em risco. É uma possibilidade que é possível, seria inédita na história da Fórmula 1, mas é possível, e que também leva também a um debate, que é quais seriam os impactos de um grande prêmio sem público. Porque essa é uma coisa que a gente sabe em outros esportes que tem um impacto bastante negativo. A gente sabe que no futebol isso afeta as finanças. Jogo com portão fechado é uma punição. Qual seria o possível impacto de um grande prêmio com portões fechados? Então nesse vídeo eu vou estar fazendo uma comparação. Eu vou comparar quais são os efeitos negativos de um evento com portões fechados no futebol e um evento com portões fechados no esporte a motor. Começando pelo ponto de vista financeiro. No automobilismo, a questão financeira é um problema, sim. Os organizadores precisam pagar muito dinheiro, precisam pagar uma taxa muito alta à Fórmula 1, à FIA, unicamente para receber a Fórmula 1, para ter essa honra de receber um grande prêmio e ter a chance de fazer parte do calendário. A venda de ingressos, até os mais caros, vender camarote, esse tipo de coisa, toda essa circulação, movimentação de dinheiro, é a forma de compensar essa perda financeira. Para muitos países, principalmente aqueles que organizam a Fórmula 1, com apoio estatal, é uma questão muito mais de promover seus próprios países. E quando a gente pensa em lugares como Azerbaijão, Bahrein, países muito desconhecidos, que quando a gente pensa neles, a gente pensa em Fórmula 1, é muito mais uma questão de promover o país, até uma questão turística, porque Bahrein e Azerbaijão são países que a gente nunca poderia imaginar em visitar se não fosse uma corrida de Fórmula 1. Determinados países, principalmente fora da Europa, existe sim a questão do prejuízo, mas isso é muito pequeno. Quando a gente pensa no futebol, entretanto, o problema é muito maior. Nas primeiras divisões ao redor do mundo, tanto no Brasil quanto na Europa, os times de ponta, eles têm muito dinheiro através das cotas de televisão. Dinheiro que vem pelos direitos de ceder os direitos de transmissão à TV. Os times da Série A do Brasileirão ganham dinheiro principalmente através da cota de televisão. O mesmo vale para países da Europa, o mesmo vale para a Premier League, vale para a Série A, para a Bundesliga, a Liga, enfim. Para divisões inferiores, cota de televisão começa a cair drasticamente e, em contrapartida, os clubes precisam fazer dinheiro através da venda de ingressos. Série C do Brasileirão. Uma equipe como o Juventude. O Juventude faz muito mais dinheiro vendendo ingresso através de bilheteria do que através de cota de televisão. E agora, imaginando um cenário, vamos imaginar que esses campeonatos recomecem com portões fechados, se recomeçarem. É muito pesado para essas equipes seguir adiante com suas temporadas sem dinheiro de bilheteria. São equipes que não vão ter o dinheiro de televisão, ou melhor, tem muito pouco, e aí, de quebra, já vão ter que começar a lidar também com prejuízos ainda mais sérios, justamente porque não podem vender ingresso, porque não é seguro vender ingresso. Isso não é um problema para Flamengo, para Corinthians, quer dizer, até é, mas é um problema muito menor para Flamengo, para Corinthians, pensando no Brasil. Pensando na Europa, não é um problema tão sério para Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Bayern, enfim. Esses clubes de ponta, porque eles ainda vão fazer muito dinheiro através de TV e também de patrocínio, mas para equipes menores é um golpe seríssimo. Então, portão fechado é algo muito complicado no futebol, e é por isso que existe tanto temor a respeito de levar essa proposta adiante na situação atual, porque se sabe que uma proposta dessas pode levar clubes à falência. E eu não estou exagerando aqui, existem clubes na Europa sim que estão lidando com risco de falência, e eu imagino que essa situação vai se repetir muito em breve no Brasil. Um outro aspecto que eu queria pensar, que é o fato de que público é um fator muito mais importante no futebol do que no esporte a motor. É claro que o público é importante, é claro que quando o Hamilton vai correr na Inglaterra, ele se sente muito mais à vontade olhando ao redor e vendo todas as bandeiras, todo o pessoal gritando o nome dele, quando ele vence, poder ir celebrar com seus compatriotas, isso tudo é muito legal para ele. Mas o público não determina se o Hamilton vai ganhar uma corrida ou não.
ou não determinaria se o Verstappen venceria o GP da Holanda ou não, se é que esse GP vai acontecer ou não. E a gente sabe que no futebol isso é muito importante. A gente sabe que jogar em casa ou fora de casa é como a diferença do dia para a noite. Uma equipe pode se comportar de uma forma muito ofensiva em casa, se sente muito à vontade em casa, e fora de casa se torna pouco ofensiva, não consegue impor seu poderio, por assim dizer. Quando a gente pensa também em jogos com portões fechados, é uma punição no futebol também, porque em parte jogar com portão fechado é uma coisa que pesa muito pro jogador. Ele olha em volta, sei lá, tá tudo vazio, ele não sente o apoio do torcedor, ele não ouve o torcedor cantando. Então esse é mais um fator que, de certa maneira, joga a favor do automobilismo na questão do portão fechado. Porque é uma coisa difícil, mas não é uma coisa tão difícil assim de fazer. Não é uma coisa que afeta o automobilismo diretamente da mesma forma e na mesma intensidade que afeta no futebol. Um terceiro fator que eu queria citar, talvez ele seja mal interpretado, mas vamos lá, que é o fato de que a paixão do torcedor do fã de automobilismo não é tão intensa quanto a do fã de futebol. É claro, existe gente que é louca pela Ferrari, louca pela Mercedes, louca pelo Hamilton, pelo Vettel, pelo Verstappen, assim por diante. Essa gente existe, mas numa proporção muito menor do que as pessoas que são loucas por futebol. Pessoas que tentam ir pro estádio em absolutamente todos os jogos, que são muitos jogos, sei lá, só num campeonato de 20 times são 19 jogos em casa, pensando em estadual, Copa, Libertadores, enfim, são muitos jogos e essa gente tenta ir em absolutamente todos os jogos. Um fã da Ferrari, um fã da Mercedes, se ele estiver na Europa, ele consegue ir em uns 4 ou 5 GPs por ano, mas se ele não puder ir, não é o fim do mundo para ele, porque no fim das contas tem o ano seguinte. É uma situação muito difícil, sim, imagino que para o pessoal lá da Austrália, que foi para o autódromo e foi barrado na porta do autódromo por causa daquela palhaçada toda que a Fórmula 1 fez. Mas para a maioria dos fãs, o pessoal, sei lá, o pessoal que ia ver a corrida no Vietnã, o pessoal que ia ver a corrida no Canadá, essa gente toda fica chateada que não vai poder ver a corrida, mas para eles é tipo, tá, tudo bem, eu espero mais um ano, tranquilo. Essa gente consegue lidar mais numa boa, imagino eu, com realizar uma corrida com portão fechado. Agora, o pessoal do futebol, principalmente imaginando que a temporada europeia estava chegando para os jogos mais decisivos, então a gente ia ter quartas de final, semifinal de Champions League com portões fechados, e para o pessoal, para os fãs dessas equipes que estão indo para grandes partidas, seria muito complicado, muito doloroso ver que não dá para ir nesses jogos porque os portões estão fechados. Então, esse é o meu terceiro fator para dizer que, mesmo que seja ruim, ter uma corrida com portão fechado está longe de ser o pior dos cenários para a Fórmula 1. A Fórmula 1 tem problemas muito maiores para lidar na atualidade do que corrida com portão fechado. Então dá para fazer. Não sei se vai sequer ser possível, porque corrida com portão fechado mesmo assim vai expor equipes ao risco, ao perigo, mas é uma alternativa. Certamente é uma alternativa mais viável, menos perigosa para o esporte a motor do que para o futebol. Vamos ver o que o Liberty Media vai fazer, o que a Fórmula 1 vai fazer e aonde isso de fato vai chegar. Gostou da sugestão? Discordou? Comenta aí nos comentários, sempre são bem-vindos. Aproveita e se inscreve aí no canal, dá aquela força pra gente, ativa o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem, enfim. Valeu por acompanhar o vídeo de hoje, fica de olho no canal do Grande Prêmio, muito conteúdo legal saindo aí. E é isso, até a próxima, tchau!